Vamos lá, tem mais um zapzinho aqui pra gente, tá? O Vamos cara lá. é seu, o cara é seu vizinho aí do Lago Norte. Vamos ver? Ah, é? Meu É, companheirão aqui? Vamos rapaz. ver. É chegadão. Vamos lá. Bom dia, Pastor Caio Fábio. Meu nome é Luciano, falo aqui, sou seu vizinho aqui em Brasília, no Lago Norte. O senhor há de se lembrar de mim, eu frequento as reuniões do caminho. Bom, Pastor Caio, a minha pergunta é o seguinte: eu tenho uma prima muito querida que mora em Miami, nos Estados Unidos. Outro dia ela me mandou um vídeo seu, muito interessante, e aí eu compartilhei com ela. E expliquei para ela que eu frequentava aqui o caminho, que eu conhecia o Senhor, e como o Senhor mesmo nos ensinou que nós não deveríamos ficar fazendo propaganda, não ficar falando muito do Senhor para as pessoas, e assim eu aprendi e assim eu fiz. Mas eu disse para ela que eu frequentava as reuniões do caminho, que o Senhor tinha sido uma pessoa muito importante na minha vida, e né, me apresentando um evangelho livre, um evangelho puro, com Jesus. E a partir de então eu passei a compartilhar suas mensagens com ela. Ocorre que agora, nessa semana, nós temos um amigo em comum, o nome dele é Pepe, ele é mexicano, e esse amigo de repente apareceu com um câncer fulminante. Ele está com um problema de saúde gravíssimo, já está acometido com metástase, ele teve um infarto essa noite, e essa minha prima querida, que mora lá em Miami, está muito triste, muito angustiada, porque o Pepe é o meu amigo, mas para ela é um irmão, é o melhor amigo que ela tem nessa vida. Então, Pastor Caio Fábio, eu queria perguntar para o senhor: quando uma pessoa é acometida assim por uma doença gravíssima de repente, a gente deve acreditar que é a vontade de Deus, ou a gente deve acreditar que são as turbulências da vida? Né? Como Jesus disse, no mundo tereis tribulações. São as tribulações da vida? Na verdade, essa resposta eu queria que fosse dado para minha prima lá de Miami, a Evani. Então, repetindo, é uma vontade de Deus e nós temos que nos submeter a ela, ou podemos dizer que é uma tribulação da vida? O que Jesus diria sobre isso, Pastor Caio? Um grande abraço, fica com Deus, você e o querido Braulio. Tchau, tchau. Oi, querido. Claro que você é lembrado e a gente se encontrou não apenas na reunião aqui de casa, mas se não me falha a memória, a gente já se encontrou mais de uma vez na padaria aqui de perto, né? Mas deixa eu te dizer, quando alguém é acometido por uma coisa assim, é acometida por um câncer, ela não foi acometida pela vontade de Deus, ela foi acometida por um câncer. E no mundo tereis aflições, faz parte disso. Às vezes a gente ficar doente, às vezes a gente ficar mortalmente ferido, dramaticamente ferido, ou às vezes se vem a descobrir, como hoje se sabe, e os médicos até advertem, que uma das primeiras coisas a se fazer na vida é verificar quais as enfermidades que aconteceram recorrentemente e acontecem recorrentemente na nossa árvore genealógica. Porque se você tem uma história, a pessoa tem uma história familiar, onde ela conhece alguma coisa, raramente até o seu tataravô, mas muitas vezes até o bisavô, a bisavó. Aí a bisa tinha, vamos supor, câncer, morreu com um câncer no seio. Embora não houvesse ainda diagnóstico, foi um tumor no seio que a levou a morrer. Era assim que se dizia antigamente. Aí a avó morreu com câncer no seio, já tinha esse diagnóstico. Aí a mãe teve câncer no seio. Aí a Angelina Jolie foi e tirou logo os 2 seios e botou implante, porque era praticamente certo que ela ia ter câncer, ela ficou com medo de, em tendo câncer,
ter metástase, então resolveu eliminar o mal pela raiz. Aí você pergunta, foi a vontade de Deus? É querer enfiar Deus demais em tudo. O câncer desse seu amigo está acontecendo em Deus. Por quê? Porque como está escrito aqui na minha camisa, Deus não existe, Ele é. Esse microfone existe. Eu existo, essa pedra existe. Essa caneca com esse café existem. Essa água de quiabo que eu vou tomar todinha daqui a pouco existe com esse copo. Essa chave existe. Agora, Deus não existe. Se Deus existisse, ele seria uma coisa a ser verificável. Logo, a gente poderia provar a Deus. Até as nossas naves e os nossos telescópios um dia iriam bater num negócio que a ciência iria estudar dizendo, pronto, achamos Deus, que é uma loucura científica de que Deus não existe porque eles não encontraram ainda Deus no universo. E a filosofia do Gagarin, do primeiro indivíduo a sair da atmosfera da Terra e olhar para cá e dizer, eu estou vendo aqui fora, Deus não existe não, viu? Voltou de lá com essa informação preciosa. Não, o câncer que está no corpo desse indivíduo é um fenômeno que pode ser identificado a partir do DNA, do defeito de DNA, provavelmente. Dependendo do câncer, ele pode ter sido produzido, inclusive, pelo estilo de vida do indivíduo. Há cânceres que são subproduto do nosso modo de viver, do estresse acumulado por anos e anos, décadas e décadas, da alimentação ruim, do espírito do indivíduo, às vezes aquela atitude de raiva, de amargura, de muita insatisfação, frustração acumulada. Tem gente que bebe goladas de câncer. Porque é claro que uma pessoa que odeia, que antipatiza visceralmente, que tem pensamentos negativamente fixos, que carrega e acumula na mente e no coração muita frustração e murmura em relação às suas frustrações. Esses seres de murmuração têm muito mais chance de desenvolverem esses cânceres somatizados do que as pessoas tranquilas, relaxadas, que vivem um estilo de vida calmo. Essas calmas, tranquilas, serenas, podem ter câncer. Geralmente o câncer será de natureza genealógica, será esse câncer que já viaja no DNA, no defeito do DNA. É aquilo que a engenharia genética gostaria de fazer, porque já pode, já consegue, desde que o genoma humano foi decifrado, já se consegue cada vez mais identificar quais são as marcas no nosso DNA, na nossa linha de DNA, nesse ácido desoxirribonucleico, que era assim que se ensinava quando eu estava ainda no primário, e que agora já está todo destrinchado, e que as crianças já nascem dizendo papai e mamãe DNA. Então, o sonho da engenharia genética é antecipar, onde já haja essa corrente genealógica de determinados cânceres, e entrar no processo, na cadeia do DNA, alterar
esse elemento operar esse defeito para que ele pare de ser transmitido. É um dos sonhos. E se isso é possível, será logo feito. Vão lá, que é um tempo da autorização. Então eu dizia, pessoas boas também têm câncer, porque a cadeia do DNA delas pode já carregar intrinsecamente isso. Tanto quanto pessoas boas podem ser massacradas pelo sofrimento. O sofrimento psíquico, intenso, contínuo, prolongado, às vezes crônico, tem uma chance enorme de fazer esses cânceres brotarem em nós. Tanto quanto aqueles sentimentos negativos que eu descrevi há pouco. Eles são altamente tóxicos para a alma, para a mente, para o espírito, tanto quanto são profundamente cancerígenas. Claro que eu posso ter um câncer ainda na vida. Eu fiz tudo que não se deveria fazer na vida. Então, se aparecer algum câncer em mim, eu só vou tratar, meu Deus. Eu contribuí desde da minha adolescência, um cara que começa a fumar cigarro com 12 anos, maconha com 13, que toma metanfetamina, Pervitin, que toma bolinha, que hoje se chama bala, que toma ácido, que bebe tudo que você queira que o sujeito beba, depois se converte, aí vai para o outro extremo, para de comer, só jejua. Eu já fiquei com 1,80 m, que era o que eu media, eu cheguei a pesar 60 quilos. No tempo do jiu-jitsu, eu tinha 84 de músculo. De repente, eu me converto em 73, começo a jejuar, e em 74 eu estou com 60 quilos. Fiquei 10 anos jejuando. Você pensa que isso faz bem? Jejuar um dia, no outro não. Jejuar um dia, no outro não. 24 horas sem comer, 24 horas aceitando alimento. Magrinho. Pregando. Meu Deus, hoje eu olho para trás e vejo o mal que eu me fiz. Por outro lado, quando eu não estava jejuando, eu comia tudo que me davam. Se tivesse feijoada, era uma feijoada bruta. Se dissessem só tem linguiça, era linguiça. Eu sou do Amazonas, lá não havia viadagem de nenhuma natureza. Era viadagem ter cuidados de nutricionismo, que hoje eu prezo com a maior reverência a minha nutrição. Naquele tempo era sinal de ser homem, de ser macho, comer pedra, chupar prego, limpar os dentes com espinho e ir em frente. Isso era ser homem, comer qualquer negócio. Quanto mais exótico, melhor. Eu viajava por aí, eu dizia, eu gosto de comida típica. E não era aqui no Nordeste, não. Era no mundo inteiro. Então me passa. O que ninguém come, eu comia. A pimenta que ninguém come. Por isso, eu já tive prognóstico de câncer. Há 20 anos atrás, o médico jurava que eu estava com câncer no intestino. Eu estava botando sangue em grande quantidade. E não queria nem ir ao médico. Foi a Adriana que, em me conhecendo e a gente se apaixonando, me levou ao médico, porque disse, meu Deus, você está morrendo, eu não vou te perder. Eu te conheço para te enterrar. Não, eu quero te salvar. Porque era natural, eu estava no meio daquela opressão do resultado de divórcio, do divórcio eclesiástico, que foi uma opressão miserável, foi pior do que o dossiê Caimã, foi o divórcio da instituição religiosa e da opressão que nunca mais parou. Então era tanta opressão, era tanta gente que eu amava, que de repente não me amava mais, era tanta gente que eu queria bem, que de repente virou as costas e nunca mais voltou, e o coração recebendo impactos. Era para eu ter infartado e morrido ou desenvolvido um câncer. Porque esse estilo de vida e mais os sofrimentos combinados são altamente cancerígenas. Então, o homem santo, a mulher santa, vivendo num estilo de vida todo tranquilo, calmo, bem nutrido,
pode desenvolver câncer? Já respondi, pode. Defeitos na construção do DNA podem se manifestar mais adiante na forma de cânceres, geralmente são esses hereditários. Mas também o sofrimento de gente boa e também todo o estilo de vida produz câncer e os sentimentos amargos. Aí, nesse sentido, alguém que não tenha na cadeia do DNA um defeito, que tenha tido um estilo de vida calmo e que seja uma pessoa cheia de amor, de graça, dificilmente vai desenvolver um câncer. Mas há pessoas saudáveis que não têm nada, nenhum defeito herdado no DNA, mas que são cheias da toxicidade de emoções e sentimentos que vão das antipatias da gente aos ódios crônicos, toda essa cadeia de maldades malignas correndo no coração, são altamente e potencialmente capazes de desenvolver câncer. Embora haja alguns indivíduos horrorosamente ruins que morrem de velho, idosos da sua maldade, mas são exceção. Aquele ser humano que não é absolutamente frio na sua maldade, mas que conserva esse ciclo de cultura de maldade no ser, ele não sabe que se importa, mas ele se importa tanto com esses sentimentos tóxicos que ele os alimenta, chama pelo nome, range os dentes e continua. Já aquele indivíduo que é mal de natureza, não tem nem emoção nem sentimento, pode viver 100 anos praticando a maldade, porque é a emoção que adoece a gente, além da cadeia DNA, além de alimentação, além de tudo isso. Então, eu sei que o que eu estou dizendo aqui está longe de ser uma coisa coordenada, porque me perguntam na hora, eu respondo na hora e vou fazendo a resposta crescer na sua construção.